Continuando nosso estudo sobre as leis e costumes referentes a Rosh Chodesh, alguns legisladores, no artigo 6º, sustentam que nós não devemos abençoar o mês de Av, isto porque este mês levou a muitos sofrimentos. Os 2 templos sagrados foram destruídos neste mês, entre tantos outros acontecimentos que foram uma desgraça para todo o povo de Israel. Assim como está escrito no versículo de Iov, no livro de Jó, capítulo 3, verso 6, entre os meses não será contado. Jó está se referindo ao dia em que ele nasceu, que levou a muitos sofrimentos. Portanto, com base neste versículo, alguns legisladores dizem que nós não deveríamos abençoar o mês de Av. Contudo, esta opinião não foi aceita, pois justo neste mês, uma época propícia para que aconteçam desgraças sobre o povo de Israel, aí sim é que nós devemos abençoá-lo ainda mais. Ou seja, neste mês nós devemos louvar ainda mais o nome do nosso Criador e abençoar a todo o povo de Israel. Assim, nós costumamos também anunciar este mês. O artigo 7º nos diz que as pessoas que são piedosas e que gostam de agir com esmero, ou seja, pessoas que agem do modo mais espiritual, buscando agir da maneira mais propícia de acordo com a Halahá, chamados de Hasidim ve'Anshe Maaseh, eles costumam jejuar na véspera de Rosh Chodesh. Se a véspera cai no Shabat ou na sexta-feira, o jejum então é antecipado para quinta-feira. De qualquer modo, estudiosos da Torá não devem jejuar, porque o jejum tende a deixar a pessoa mais fraca, ainda mais na geração onde nós nos encontramos. Isso pode levar a pessoa a diminuir na qualidade e também na quantidade do seu estudo. Artigo 8º. Na véspera do mês de Tevet, não se jejua, uma vez que a véspera deste dia cai no meio dos dias da festa de Hanukkah. Em vez disso, há aqueles que costumam jejuar na véspera de Hanukkah. E há também aqueles que sustentam que mesmo então a pessoa não deveria jejuar. Então, cada um deve, a partir do seu entendimento e discernimento pessoal, decidir se deve ou não jejuar na véspera de Hanukkah. Artigo 9º. Na véspera de Rosh Chodesh Iyar, tanto os Sefaradim quanto os Ashkenazim costumam não jejuar. Isso porque a véspera de Iyar cai no mês de Nissan, e este é o mês da saída do Egito, o mês de milagres. Nissan vem de Nissim, milagres, ou seja, um mês de misericórdia, de piedade de Deus conosco. Então nós não costumamos jejuar neste mês. Artigo 10º. É costume recitar Selihot e Tahanunim, isso é, trechos de súplicas, de perdão, de arrependimento. Quando nós batemos no peito, no nosso coração, apontamos os dedos para nós. Isso nós fazemos na véspera de Rosh Chodesh, antes da oração vespertina de Minha, isso é, antes da oração da tarde, entre o meio do dia e o final do dia. Quando ocorre um julgamento dos atos, dos pensamentos, das palavras que esta pessoa falou no mês passado, para então renovar para ela um novo mês de acordo com os seus atos, justamente neste dia que ocorre este julgamento, é propício para nós anteciparmos a nossa súplica e o nosso pedido de perdão na oração de Minha, que antecede a entrada de Rosh Chodesh, pois é neste período que ocorre este julgamento e é neste período que nós podemos conquistar a expiação destas transgressões. Se estas não forem recitadas antes da oração de Minha, então não se deve fazê-lo depois. Existem opiniões que sustentam que em casos como este, mesmo depois de Minha, da oração da tarde, é permitido recitar rezas de perdão, rezas de súplicas. Contudo, em situações como estas, em que nós temos dúvidas se nós recitamos ou não as súplicas, é melhor permanecermos sem agir. Artigo 11º. Pessoas piedosas e cuidadosas com os seus atos costumam fazer Hatarat Nedarim, anulação de promessas, pois assim elas se tornam imunes
há os julgamentos que podem ser decorrentes destas promessas que por acaso não foram cumpridas. Este é um costume bom, correto e propício para cada um de nós realizarmos em cada Rosh Chodesh. Artigo 12º. Há aqueles que costumam acender uma vela pela elevação da alma de Rab Meir Baal Haness, o dono dos milagres, toda véspera de Rosh Chodesh, pedindo para que este ato lhe traga bênçãos e sucesso, tanto no âmbito material como espiritual. Após pedir, em mérito da elevação da sua alma, que tenhamos bênção e sucesso em nossas vidas, então nós devemos dizer por 2 vezes, Elakademei Aneni, Elakademei Aneni, que significa Deus que ilumina, me responda. Deus que ilumina, me responda. Não se deve dizer Elaká de Rab Meir, Deus de Rab Meir. De qualquer modo, na véspera de Rosh Chodesh Tevet, que cai sempre dentro de Hanukkah, deve-se esforçar para acender esta vela, pois há para isso muitos motivos cabalísticos. Hanukkah, festa das luzes, contém uma santidade especial que ilumina em todos os 7 poderes da nossa alma. Portanto, quando nós pedimos em mérito do Rabi Meir Baal Haness, Meir, o dono dos milagres, nós podemos conquistar grandes revelações em nossos dias. Artigo 13º. É proibido jejuar em Rosh Chodesh. Portanto, caso o dia do falecimento do pai ou da mãe de um indivíduo caia em Rosh Chodesh, a pessoa deve antecipar o jejum para o dia anterior.